Muitas mudanças são comportamentais em todas as áreas dos relacionamentos, e isso também inclui as novas formas de cuidados com a saúde. Talvez tenhamos importantes mudanças de comportamento e valores. Será, e aí, pegando a fala do professor, será que podemos afirmar que a pandemia desglamorizará as grandes concentrações e muitas pessoas estarão passando a valorizar a vida rural ou a vida nas pequenas localidades do interior, onde normalmente se tem uma vida mais saudável? Para fazer esse link com a saúde, passo a palavra ao Dr. Montserrat Martins. Isso, tudo bem? Boa o professor tarde, Boa tarde. Deixa eu lhe apresentar. O professor Montserrat Martins é médico, formado pela atual Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, especialista em terapia de família pelo Centro de Estudos, Atendimento e Pesquisa da Infância e Adolescência, graduado em Direito pela URGS e médico psiquiatra judiciário concursado pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. E também é professor. O senhor tem 15 minutos, doutor. Tudo bom? Um abraço, Maria, um abraço também à Lígia, à ONG Toda a Vida, à Factum, à UFSM, enfim, a todas as entidades parceiras e as suas amigas dessas entidades também que estão nos assistindo. Eu vou falar, justamente como tu dissesse, mais sobre o aspecto comportamental, né? Como diz o tema central, assim, a metamorfose social provocada pela pandemia. E para não esquecer nenhum aspecto importante, eu fiz um esquema assim, de pelo menos 5 aspectos que eu gostaria de colocar em debate com vocês. Eu vou primeiro colocar os 5 títulos assim para depois explicar um pouquinho de cada um. O primeiro é a questão da descentralização, não é esse que tu antecipasse a falar assim da possibilidade de que desglamorize os grandes centros. Isso tem a ver com uma lição que a saúde está nos ensinando há muito tempo, e a pandemia só vem a reforçar, que é a questão, por exemplo, na saúde, o modelo da infecção hospitalar. Então, essa saúde concentrada em grandes lugares, a pessoa às vezes entra no hospital por uma causa e acaba vindo a óbito, na verdade, por uma coisa que não foi que levou ele ao hospital para uma coisa menos grave, adquiriu uma infecção hospitalar e veio óbito pela infecção hospitalar, que se tornou mais grave que o motivo que levou originalmente ao hospital. É o risco hoje, por exemplo, da pandemia, quer dizer, a contaminação hospitalar, não é? É um dos lugares onde a pessoa corre maior risco, quer dizer, deve evitar. Então, o primeiro aspecto é a descentralização. A realidade da pandemia nos leva a pensar em descentralizar a vida em geral, né? E tem outros, além da saúde, vai ter outras conotações também. O segundo aspecto eu chamaria de antecipação do futuro virtual, não é? Muitas coisas que nós fazíamos presencialmente, nós já temos condições de fazer à distância. Estávamos ensaiando fazer, isso acelerou esse processo. Um terceiro aspecto é o que nós podemos chamar de o imaginário da saúde. Tem um livro muito interessante de uma autora americana chamada Susan Sontag, chamada Doença como Metáfora, que fala sobre como a sociedade lida com as ideias de saúde, como é que a sociedade encara, por exemplo, assim, quando o grande temor do tumor do câncer ou da AIDS, como é que a sociedade lidava com isso no seu imaginário. Agora, como é que nós lidamos com esse medo da pandemia no nosso imaginário social, o que isso surge em matéria, em caminhos, gera reações contraditórias, não é? De compreensão e também de medo, aquele negócio assim, da peste, eu estou com medo, o medo da peste, aquela coisa, aquela imagem medieval que nós temos, né? Uma decorrência disso também, dessas reações imaginárias da saúde, são os valores que afloram. Então, estou elencando como um quarto item, né? A crise, uma crise de saúde que gera uma crise econômica, desemprego, desespero, não é? Mexe com os nossos instintos de sobrevivência em todos os sentidos, sobrevivência e subsistência. Isso aflora valores dúbios, contraditórios do ser humano, nosso lado egoísta, nosso lado solidário. Então tenho conversado isso com amigos, assim, como as pessoas
estão saindo do armário nesse sentido, mostrando o pior e o melhor do ser humano. Não é? Há situações chocantes, nós temos visto assim, provas de insensibilidade, de egoísmo, de agressividade chocantes nesse momento, que já vinham ocorrendo antes, mas que são aceleradas pela pandemia. Por outro lado, nós também vimos assim cenas comoventes de solidariedade, de empatia, não é? De sacrifício pessoal, de superação. Então, quantas demonstrações nós estamos vendo do melhor e do pior do ser humano? Então, a pandemia também traz mais à tona esses nossos aspectos melhores e piores do ser humano, né? E, por fim, que eu acho que o doutor Carlos Félix já antecipou bastante disso, já aprofundou bastante a questão da sustentabilidade, né? Então, isso repercute na vida das cidades, repercute no comportamento, e a sustentabilidade é isso, nós temos a capacidade de pensar, de planejarmos o futuro, e, portanto, os comportamentos sustentáveis se tornam muito mais importantes para o ser humano. Então, esses seriam os 5 elementos que eu queria colocar, né? Eu acho que a pandemia mexe com o aspecto da descentralização, com o aspecto do futuro virtual, da metáfora da saúde, mexe com o nosso imaginário sobre saúde, mostra o nosso pior e o melhor lado, e seria um belo estímulo para a sustentabilidade. Bom, só para explorar um pouquinho mais cada aspecto, a descentralização, não é? Como tu já antecipaste, é a questão da desglamorização, quer dizer, nós somos vemos uma geração criada no cimento. Por exemplo, meu pai foi criado no interior com uma extensa vida em contato com o campo, com as plantas, com os animais. Ele trouxe, quando ele veio para a cidade, ele trouxe primeiro numa casa aquele pátio grande. Eu, quando criança, convivi com todos os tipos de árvores frutíferas, não é? Já a geração dos meus filhos é uma geração urbana criada no cimento e que não sente falta. Tem gente que diz assim, ó, tem gente que pensa que frango é um negócio que tu compra numa caixinha do supermercado, não é? Ironizando assim, mas para ver como se perdeu as raízes com a natureza, não é? O contato com as demais espécies de animais, a não ser, não é, o animal doméstico. Isso aqui no sul nós temos esse grande afeto, não é, pelo bem-estar animal, tratamos como ser da família, mas é o animal doméstico, não é aquela vivência da raiz dos animais mais selvagens do interior. Enfim, é uma situação diferente. Nós praticamente trouxemos o animal doméstico para dentro do apartamento, muitas vezes, tiramos ele também do seu ambiente mais natural, né? Bom, então, nesse aspecto de desglamorizar, a pandemia faz isso. Na medida que a concentração de pessoas que vai fazer que a contaminação se alastre e que a nossa vida corra em perigo, nós paramos para pensar. Nós estávamos naquela festa das grandes concentrações, muita gente descreve o século XXI como uma era do espetáculo, tudo tem que ser espetacular, não é? Então, o aniversário de uma pessoa tem que ser espetacular. Eu me lembro de um curso que eu fiz na área de comunicação, que cada grupo criava uma empresa. E um grupo criou a seguinte empresa: O Popular, convidados de aluguel. Faça da sua festa um sucesso. Então, alugamos convidados. Na verdade, tem pacotes, né? Hoje em dia tem pacotes, a pessoa pode comprar um pacote de seguidores do Instagram, né? Então, aquela questão da popularidade por acúmulo de pessoas, e a pandemia ela leva a repensar um pouco isso, porque muitas pessoas que têm possibilidade se afastam, né? Se afastam dos grandes centros. Quem tem possibilidade acaba indo para um sítio, para uma cidade menor do interior, ou para uma praia mais isolada. Então, a pandemia ela mexe com isso, quer dizer, ela quebra um pouco esse conceito dessa fascinação pela aglomeração, por muita gente, por festas com muitas pessoas, com aquela popularidade da grande concentração de pessoas. Então, é uma mudança. Nós não sabemos quanto tempo vai durar essa mudança. É uma mudança permanente, transitória, mas pelo menos mexe profundamente com esse nosso conceito. Então, no momento, o prazer está sendo, digamos assim, ó, o prazer dos núcleos familiares, das relações mais próximas, né? Algumas pessoas mais ou menos isoladas, ou isoladas entre poucas pessoas, a revalorização dos núcleos familiares. Então, é uma primeira mudança de comportamento importante. O segundo aspecto, que é a antecipação do futuro virtual, ela já vinha acontecendo. 5 minutos. 5 minutos, tá?
Então, vou explorar um pouco esse aspecto do futuro virtual. Tudo isso já acontecia, já havia o teletrabalho, já haviam grandes transações comerciais, só que agora, até diante das barreiras ao trabalho presencial, ao comércio presencial, então há um enorme estímulo, não é, para o negócio virtual, para o trabalho, para o teletrabalho. A telemedicina, por exemplo, já havia sido proposta, mas estava em debate. Inclusive, foi um dos grandes aspectos de 2019, sem que ninguém previsse a pandemia, havia um grande debate com o Conselho Federal de Medicina sobre a telemedicina, e estava sendo regulamentada. Quer dizer, com a pandemia, isso precipitou de uma forma que acelerou, e hoje em dia a telemedicina hoje é uma realidade, né? Então, hoje, qualquer pessoa pode ser atendida virtualmente, tanto na medicina clínica, até na área psíquica também. Então, houve uma aceleração da telemedicina. Inclusive, até na área, em todos os comportamentos que estão virtualizados, inclui, inclusive, comportamento criminal, né? Quer dizer, o crime do futuro é o crime virtual também, né? Desde os hackers que invadem contas, mas não só isso. A invasão também de outras fontes virtuais, por exemplo, assim, a invasão das imagens, a invasão das conversas, pessoas chantageando outras porque invadiram as suas conversas, as suas imagens e ameaçam espalhar isso para causar constrangimentos. Então, o crime também é cada vez mais virtual, né? Até estatisticamente, agora na pandemia, diminuíram os crimes presenciais, né? A maioria deles diminuiu, né? Eu acho que não fizeram uma estatística dos crimes virtuais, mas com certeza devem estar estimulados também, devem estar em crescimento, deve ter acelerado o crescimento dos crimes virtuais também. O outro aspecto do imaginário sobre a saúde, que é o quarto aspecto levantado, esse livro da Susan Sontag, ele fala assim, do aspecto de mistificação da doença, quando as pessoas não sabiam no passado a causa de uma lepra, então entendiam que aquilo era uma maldição, que a pessoa estava amaldiçoada, pela peste também. Então, as interpretações religiosas que hoje persistem nas mais diversas religiões, todas as religiões têm, no mínimo, duas possibilidades de interpretação, não é? E uma possibilidade sempre é a mais pejorativa, tipo, Deus castiga, aquela coisa pejorativa, assim, embora também sempre haja um outro aspecto da compaixão, não é? Da valorização da humildade, do sacrifício, da pessoa que está passando por aquilo. Por exemplo, esses profissionais da saúde que estão na linha de frente, se sacrificando por isso. Quer dizer, quem é que tem essa consciência vai dizer, não é que Deus castigou porque eles estão lá, não. Aí pelo menos aí mobiliza o outro lado da espiritualidade, né? Pô, a pessoa está num sacrifício, está num ato de doação, enfim, né? E o outro aspecto ligado a isso, do imaginário sobre a saúde, que as pessoas imaginam, e as visões, como as visões místicas e espirituais se misturam nesse imaginário sobre a saúde, como interpretam isso, também como essa questão da doença, da contaminação, porque algumas pessoas são atingidas porque outras não, como é que uma pessoa faz para sobreviver e subsistir também, escapar ao desemprego. Quer dizer, isso tem provocado esses comportamentos assim extremos, alguns extremamente egoístas, extremamente insensíveis. Por exemplo, esse pessoal que foi para a rua até de forma violenta fazer carreata, morrendo, né, centenas, milhares de pessoas, gente fazendo carreata para forçar situações políticas, uma coisa extremamente violenta e egoísta, assim, de insensibilidade. Por outro lado, quanta gente solidária arrecadando muitas vezes alimentos para pessoas que estão sem emprego, para comunidades extremamente carentes, profissionais à linha de frente atendendo com um enorme sacrifício a sua vida pessoal. Então, como situações que nós sempre soubemos que o ser humano é capaz do melhor ou do pior, não é? Numa época de crise, que é uma crise, não é só uma crise da saúde, é uma crise da subsistência também. É uma crise da saúde que imediatamente provoca uma crise econômica, o desespero, né? O desespero do desemprego, o sofrimento do desemprego. Então, isso mobiliza no aspecto moral, comportamental e emocional reações. Então, digamos que as pessoas estão saindo do armário, né? Quem tem coisas pouco evoluídas para nos mostrar tem mostrado o seu pior.
e pessoas que têm um extremo preparo pessoal de solidariedade, de senso coletivo, de empatia, têm feito grandes gestos de solidariedade, de ajuda. E, às vezes, as mesmas pessoas, nós mesmos temos os dois lados, quer dizer, não é como se nós estivéssemos falando de grupos alheios a nós, né? Embora existam realmente pessoas maravilhosas, muito além do que nós somos capazes de evoluir, mas todos nós temos essa dubiedade, né? Todos nós temos aquele nosso pior e nosso melhor. Então, nós vamos observar que, às vezes, nós somos extremamente insensíveis, egoístas, tipo assim, como é que eu posso escapar disso e os outros que se virem? Ou como é que eu posso ajudar a resolver o problema, fazer a minha parte para minimizar o sofrimento dos outros, contribuir de alguma maneira com as minhas condições humanas, de capacidade humana, de conhecimento, de possibilidades, como é que eu posso mitigar o sofrimento do outro, né? A sustentabilidade, por fim, que era o quinto aspecto, que o professor Carlos Félix já explorou bastante, é isso, quer dizer, à medida que nós vemos que é uma grande mudança social, então isso nos leva a sermos um pouco racionais. E o que é sustentabilidade se nós sermos um pouco mais racionais, né? Aproveitarmos melhor a água, aproveitarmos melhor a energia solar, pensarmos em novas formas de mobilidade mais racionais também, menos poluentes, né? Nos preocupar com a qualidade da água que nós bebemos, do ar que nós respiramos. Então, a cidade sustentável é uma racionalização da vida, porque até então, fora da crise, nós estávamos naquele efeito manada, assim, de simplesmente desfrutar o momento, consumir ao máximo, né? Aquela civilização hedonista, né? Consumista. Então, a crise gera essa oportunidade de nós refletirmos um pouco, nos tornarmos um pouco mais racionais. E é dessa racionalidade que pode aumentar a nossa adesão às cidades, a tudo que implica uma vida mais sustentável nas cidades. Então, acho que esses são os elementos que eu queria colocar em debate. Perfeito, doutor Montserrat, muito obrigada. O senhor permanece conosco.